Amigos do Saúde Digital, tem uma velha frase que você já deve ter ouvido, escutado, que fala assim: burrice é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vou repetir: burrice é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vivemos numa época em que a concorrência na medicina só aumenta. Vivemos numa época em que há uma pressão grande por redução de custos na saúde e o médico acaba sendo impactado por isso. Vivemos numa época em que a medicina se torna um pouco desacreditada pela própria boca dos médicos que fazem grande parte da medicina, o que é uma tristeza. Eu, enquanto professor de estudantes de medicina, fico profundamente triste quando eu vejo alunos jovens de 20, 22 anos desanimados com a profissão que eles nem começaram ainda. E quando você pergunta o motivo desse desânimo, falam que eles escutam dos outros médicos que a medicina está muito ruim e que ele deveria repensar por que ele está estudando medicina. Isso não é difícil de encontrar, aliás, é muito mais comum do que eu gostaria. E hoje eu tenho a satisfação, o prazer de apresentar para vocês o Osmar Marchiori, está aqui do meu lado, está falando lá de Presidente Prudente. Ele é um médico cardiologista que não aceitou fazer as mesmas coisas, que está fazendo coisas diferentes e colhendo frutos diferentes. Seja muito bem-vindo, Osmar, e vamos começar com a minha pergunta de sempre, o seu background. Conta aí um pouquinho do seu background, como que a gente se conheceu, e aí depois a gente entra em como você está fazendo a sua profissão diferente. Bom, primeiro queria agradecer, Lorenzo, é um prazer se conhecer lá no último congresso da SOCESP, e tem alguns fatos que acontecem na vida da gente, que quando acontece a gente só reforça que nós estamos no caminho certo. E recebeu o convite para o seu podcast, para o Saúde Conecta. Eu sou um assíduo consumidor do seu conteúdo, já me tive vários insights aqui assistindo o seu podcast, me ajudou no serviço que eu ofereço hoje aqui na minha clínica. Então, primeiro, eu queria agradecer, que você acha que faz um trabalho, um serviço de abrir a cabeça, de mostrar que nós temos que fazer diferente. Você é uma das lideranças nesse mercado, aí está há muito tempo, aí nós que estamos começando, temos só que agradecer você por toda essa ajuda, esses vários insights que eu já tive aqui com você. Bom, dito isso, eu estou aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo, sou médico cardiologista. Eu formei em 2002 na faculdade aqui de Prudente, da UniOeste, quando eu saio da faculdade em 2002, eu entro na formação de clínica médica na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. Então, fiz toda a minha formação, como qualquer outro médico deve fazer, formação de clínica médica na Santa Casa. Posteriormente, entrei no INCOR, onde fiz minha formação em cardiologia e depois ecocardiografia. Então, foram 6 anos aí durante a formação de residência. Quando eu acabo, eu recebo o convite, eu retorno aqui para minha cidade de Presidente Prudente. Eu sou filho de médico, mas a minha ideia eu nunca quis trabalhar com meu pai, não por problema de relacionamento, não é isso, mas eu sempre quis ter o meu serviço, trabalhar, porque eu tenho até o mesmo nome do meu pai, Osmar. Então eu falei, não, deixa eu construir a minha história. E eu vim trabalhar com um grupo aqui em Presidente Prudente. Comecei, como todo médico recém-saído da residência, consultório, fazendo ecocardiograma, plantão, enfim, todo um trabalho. Quando fui passando o tempo, acabei virando sócio desses médicos que me convidaram para trabalhar aqui. E só que aí já estava na cidade aqui, lá já era 2015, 2016, já tinha conquistado meus pacientes, já tinha feito ali todo o meu, digamos, conquistado ali um prestígio aqui na cidade e região. Só que começou a me dar um pouquinho de frustração na conduta com o paciente. Então, aquele paciente, quem é clínico, cardiologista, endócrino, enfim, na cadeira de clínica,
acho que a gente sofre um pouquinho quando a gente fala aquela famosa para o paciente, ó, você precisa mudar o estilo de vida, você precisa mudar seu comportamento. E esse paciente, ele, cada ano que passava comigo, que ele retornava nas consultas, esse modelo tradicional de consulta e retorno, nada. Esse paciente voltava mais obeso, mais sedentário, e todas as doenças que, né, margeiam esse estilo de vida. Junto com isso, eu sempre fui minha vida sempre foi muito ligada ao esporte. Então, com 8 anos de idade, eu entrei dentro de uma quadra de tênis e saí com 17, quando eu entrei na faculdade de medicina. Então, eu tive toda uma carreira no juvenil do tênis, e digamos que eu tive um comportamento de profissional, só que não recebi por isso. E treinei bastante, era média de 5, 6 horas dentro de uma quadra. Eu, com 11, 12 anos, eu estava viajando o Brasil inteiro com o meu treinador. Então, isso me deu talvez uma responsabilidade, um grau de maturidade um pouco mais cedo. O esporte me deu isso. O esporte me moldou toda a forma como que eu sou, e isso me trouxe, digamos que moldou também a minha parte clínica, o esporte. Pois bem, durante a residência aí em São Paulo, muito difícil, eu corria ali no Ibirapuera, alguma coisa assim, mas sabe como que é a vida de residente, fui distanciando um pouco do esporte, mas sempre aquilo ali. Junto quando fui para cá jogar tênis, comecei a jogar uns torneios, falei, não, mas eu acho que a experiência aqui já deu, a experiência talvez para quem já jogou um esporte, digamos, quase a nível profissional, falei, isso aqui não é mais para mim, está trazendo mais estresse do que alívio de estresse. Migrei para a corrida de rua e futuramente ali em 2017, 2018 conheci o triatlo, que é o que eu faço até hoje. Por que eu estou abordando essa parte do esporte? Porque isso moldou o meu jeito de ser, e isso até ali meados de 2017, 2018, quando o paciente sentava na minha frente, um paciente obeso, com os maus hábitos, eu já tinha talvez um preconceito, porque a minha formação, a minha crença, para mim era muito natural você treinar, ficar 5, 6 horas numa quadra de tênis, depois fazer corrida, posteriormente o triatlo. Então, isso era, digamos, que eu não entendia muito, né? Eu falava, pois eu dei todas as informações para esse paciente, ele sabe que fumar aumenta o risco de infarto, a obesidade pode aumentar o risco de derrame, por que ele não muda? Isso começou a me incomodar e começou a me frustrar muito no meu dia a dia, né? No consultório. Ô, Marquinhos, mas peraí, eu quero interromper você um pouquinho, porque eu quero, antes de você entrar no seu modelo de negócio, eu quero que você trazer aqui alguns temas que antes de como você iniciou esse modelo e como que você foi atrás. Aí depois a gente explica o modelo. Mas a primeira coisa, eu quero trazer uma dica aqui para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Se você só tiver pelo podcast, eu queria trazer uma dica aqui que eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. É muito comum a gente fazer uma reunião online e a pessoa não encarar a reunião online como algo que é idêntico ao presencial. E quando eu falo isso de idêntico ao presencial, é a postura que você se apresenta diante das câmeras. É a luz que está te iluminando, é a roupa que você está vestindo, é o microfone que você está conversando, né? Recentemente tem até um vídeo muito cômico na internet em que um cara foi passar por uma audiência nos Estados Unidos para ter a sua carteira liberada, porque a carteira dele estava suspensa. E na hora que ele entra, Marchiori, na videoconferência com o juiz, o cara está no carro dirigindo. O juiz assusta muito, fala assim, ué, mas a gente não está aqui para te dar a concessão da carteira que foi cassada? Você está dirigindo? O cara ficou sem noção, não sabia o que conversar. Não, peraí que eu vou encostar o carro. Aí o juiz falou assim, não adianta você encostar o carro, você não vai ter a concessão, sua carteira continuará cassada. Esse é um vídeo que está rodando aí pela internet, eu acho muito emblemático. Você que faz reuniões online, aparece online,
tá numa teleconsulta online, tem compromissos online, você deveria se comportar como uma reunião online. E é muito comum eu ver pessoas que estão fazendo uma reunião online e não dão o devido respeito para essa reunião. E por que eu estou falando isso? Porque se você não está vendo aqui, o Marquioto está aqui super bem elegante, bem vestido, com uma iluminação muito adequada, um microfone para captação de voz. E mais, ele não fez isso para o podcast. É isso que ele não está assim para o podcast, porque nunca uma pessoa vai pensar, não, agora eu vou programar tudo porque eu vou participar de um podcast. Você está assim porque é o seu dia a dia. Então, meus parabéns, porque você enxerga o online como uma extensão do presencial e cuida da sua imagem no online. Mas voltando à sua carreira, eu fiz esse parênteses que eu queria passar isso aqui para o nosso público. Voltando aqui à sua carreira, você sempre teve motivação do esporte, você chega numa cidade do interior, onde seu pai já tem uma história dentro da medicina, e você falou, eu preciso encontrar a minha história aqui. Quando você pega e começa a ver dificuldade no seu paciente, de que é adesão à mudança de estilo de vida, principalmente um cardiologista, né? Quase toda doença, né, Marquioto, começa por mudança de estilo de vida, quase toda doença. Então, isso começa a frustrar você, cara. Eu tô aqui, eu preciso do engajamento do paciente para mudar o estilo de vida e eu não faço. O que a gente costuma ver normalmente? As consultas são rápidas, o médico não tem tempo para investir em estilo de vida, ele vai direto para os finalmente, que é a receita, o pedido de exame, e o estilo de vida fica apenas palavras jogadas ao vento. E aí é onde que eu inicio minha conversa. Fazer as mesmas coisas é burrice achar que você vai ter resultado diferente. E o seu paciente pode perceber que você é um médico diferente, porque você já começou estando preocupado com o estilo de vida. E aí eu volto para você. Nessa situação, você insatisfeito com a adesão dos seus pacientes, você decide fazer algo diferente em relação ao estilo de vida. Perfeito. Aí eu falei, bom, eu tenho um problema. O meu paciente não muda o estilo de vida. E qual que é a principal doença que eu estou vendo hoje no meu consultório? Obesidade, que está intimamente relacionado com doença cardiometabólica. E obesidade está relacionada com comportamento, com hábito. Falei, opa, tem um problema, tem uma oportunidade. Fui estudar. Então, durante a pandemia, eu fui fazer uma pós-graduação, sou da primeira turma de nutrologia da USP de Ribeirão. Mas eu, como médico raiz, eu tinha um pouco de preconceito que eu via na internet, na rede social sobre nutrologia. Então eu fui desconstruir o que eu imaginava. Então essa pós-graduação, nós não falamos nada que não seja medicina baseada em evidência, porque eu tenho que respeitar os meus princípios, os meus valores. Então quando eu estou falando nutrologia, eu estou falando de alimentação, de usar o alimento como prevenção, como tratamento, não substituir a nutricionista, que eu acho que ela tem um papel fundamental também em todo esse ecossistema. Fui entender um pouco sobre a nutrologia. Pois bem, isso já me deu ali mais um conteúdo. Eu falei, mas ainda eu preciso melhorar. Foi quando eu conheço a medicina do estilo de vida, que no primeiro momento, quando eu vi, eu falei, mais uma que estão me aprontando aí. Mas quando fui conhecer a fundo, fui conhecer através de até acho que você precisa conhecer, eles te conhecem, que eu falei que eu ia vir gravar com você, é o pessoal da MEV Brasil, do Luiz Carlos e do Caio. Já ouvi falar assim, pode fazer a ponte, hein? Vou fazer. Onde ali me deu falei, pera lá, eu acho que tem um caminho aqui, eu entendi por que meu paciente não muda. Então, eu já tinha ali toda a minha formação de cardiologista, eu já tinha conhecido a nutrologia, uma nutrologia diferente do que a gente via sendo feita por aí, e conheci a medicina do estilo de vida, que está totalmente alinhado com a cardiologia que eu faço, que é, além de tratar a doença, construir saúde. Porque a gente costuma brincar, porque nós na faculdade, nós aprendemos o quê? Tratar doença. Então o paciente chega com uma dor no peito, para mim eu adoro, eu já vou estratificar, é tipo A, é tipo B, que exemplo que eu vou... E quando o paciente chega para você e fala, não doutor, não estou sentindo nada, eu quero que você me ajude a melhorar meus hábitos, a construir saúde. O médico trava. Fala, rapaz, o que você vai fazer? Procura um educador físico lá, uma nutricionista, segue a vida. Não, você tem aí, você pode estruturar foi onde eu entendi que eu podia estruturar um modelo de negócio.
Baseado no quê? Não só porque o paciente, como que o paciente me vê? Como cardiologista, ele me procura o quê? Para tratar doença. Se o paciente me procura já hipertenso, já diabético, já dislipidêmico, a primeira batalha eu já perdi. Eu perdi e o paciente perdeu, ele já está doente. Então, por que eu não atuo antes disso? Antes desse paciente se tornar doente? E isso é uma quebra também de paradigma, porque o paciente te enxerga assim, o paciente talvez ele vê um outro profissional que, digamos, não pratica a medicina baseada em evidência quando ele quer construir saúde. Então, eu comecei E como que você conseguiu, Marquioto, diante de uma consulta rápida, que você, quando você está ganhando pelo plano de saúde, acaba que você não tem tempo, né? Você não consegue fazer isso. Então você foi para nutrologia, foi para medicina de estilo de vida. Como que você conseguiu encaixar isso no seu modelo de negócio para isso se tornar viável e você de fato agregar valor para o seu paciente? Sim, é um desafio você fazer uma consulta de mudança de comportamento no convênio. Eu vou falar a minha realidade hoje, tá, Lorenzo? Eu divido meu tempo entre a clínica e a ecocardiografia. Eu ainda tenho um volume grande de ecocardiograma, que eu trabalho com isso também, é minha área de atuação dentro da cardiologia, e isso me permitiu também estruturar um modelo de atendimento que eu tenho hoje, né? Então, para você entender, quando eu entendi que eu tinha um problema, que era a obesidade, que estava linkado com comportamento, eu poderia criar um plano de negócio, um plano de acompanhamento. Diferente do modelo de consulta e retorno. Não. Eu vou sentar com o paciente e falar, ó, eu vou estruturar para você um modelo de acompanhamento de pelo menos 6 meses a 1 ano. Mas não é um amontoado de consultas. Não é isso. Tá, como que você faz isso no convênio? Hoje, a minha realidade, o convênio é nos exames complementares, na ecocardiografia, não é no meu consultório, mas é totalmente viável fazer esse modelo no convênio e também na atenção primária no posto, na UBS. Vou te explicar por quê. Primeira coisa que a gente tem que aprender, mudança de estilo de vida não é evento. Quem aqui já não fez uma promessa de final de ano? Ou de segunda-feira, eu vou entrar na academia, eu vou parar de fumar. Não é isso. Mudança de estilo de vida não é um evento com data e hora marcada, é um processo. E é um processo que tem recaída, que vai ter chance de sucesso, que vai ter chance de insucesso. A ideia é o paciente e o médico entender que é um processo. Se é um processo, você não pode enxergar a mudança do estilo de vida de uma forma transversal. A gente tem que enxergar de uma forma longitudinal, tá? Ao longo do tempo. Então, aí, eu entendi que eu falei, bom, pera lá, a hora que o paciente chega aqui para mim, eu posso propor para ele um plano de acompanhamento. Combinado? Perfeito. Tá, mas o que é um plano de acompanhamento para esse paciente? Aí eu acho que a rede social entra. Eu fiz porque hoje na rede social, eu encaro a rede social como a minha sala de espera, tá? É uma ferramenta poderosa que o médico que sabe usar tem um aliado ali. Eu não estou falando que você precisa ficar se expondo, não é isso. Mas tem toda uma estrutura na rede social para você engajar e para o paciente já... Vamos pensar no funil? Para o paciente, aquele paciente que é a sua persona, para ele chegar até você, né? Então, quem que é o paciente que, pensando no modelo de negócio, entrando no plano de acompanhamento, primeiro, para quem que é o meu plano de acompanhamento? Qual que é a minha persona que eu trabalho hoje? Você definiu uma persona clara, né? Dos 30 aos 60 anos, o pai, a mãe de família, que ele quer construir saúde, que ele não quer atalho, que ele vai entender que não vai ter nada que não vai estar baseado na ética, na medicina baseada em evidência. Esses são os meus princípios. Tudo bem, esse paciente chegou e eu estou pensando nessa persona, tá, Lorenzo? Essa persona isso aí. Que me procura. Tá, o que eu posso oferecer para esse paciente? A gente nunca foca no benefício. Todo mundo sabe que ter uma alimentação saudável faz bem, a gente foca na barreira. Então, por que você não muda o estilo de vida? Por que você não se alimenta melhor? O foco é na barreira. Claro que quando esse paciente vem até a consulta a mim, muitos já sabem do meu plano de acompanhamento, eles me procuram por isso, mas muitos também só vêm pela consulta.
E se na consulta eu sou sempre bem sincero, se eu achar que eu posso ajudar esse paciente, eu Você vai recomendar. ofereço, eu recomendo. Se eu achar que, por exemplo, esse paciente pode estar pré-contemplativo. O que é pré-contemplativo? O paciente chega aqui com 100 quilos, 1,60 m e pressão 18/10. Ele fala, por que eu estou hipertenso? Ele não está te sacaneando, ele realmente não relaciona hábito com desfecho em saúde. Então, esse paciente é muito complicado. Só abrindo um adendo aqui, existe dezenas de técnicas de mudança. O médico só tem uma, passar informação. A gente só sabe uma. Ó, o médico só passa informação. Se você não se alimentar melhor, você vai infartar. Se você... Não é isso. Mudança de comportamento é muito complexo. Você não pode dar uma solução tão simplista num problema tão complexo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu estou com a minha persona. Sim. Uma mulher, 40 anos, mãe de família, trabalha, cuida da casa e essa paciente está com MC de 27, está com sobrepeso e ela me procurou porque ela estava com pressão alta. Qual que é o modelo tradicional? Vem, faça os exames, ó, tá aí, sobrepeso, você precisa mudar o estilo de vida. Toma aqui um antihipertensivo. Você não está diabética, seu colesterol ainda não tem indicação de entrar com uma estatina, segue a vida. Qual que é a chance disso dar certo? Não teve conexão com você não gerou empatia, você talvez não demonstrou, não teve aquela escutativa, talvez não demonstrou todo o interesse que essa paciente estava buscando em você, e você se perdeu uma oportunidade ali. Pois bem, eu escutei uma vez no podcast que a ideia é o quê? A gente melhorar o processo e diminuir atrito. Você conhece quem fala isso? Conheço demais. Então, a partir daí, o que eu entendi? Tá, tudo bem. Qual que é o segredo, o pulo do gato para o seu paciente mudar o estilo de vida? Para essa paciente, vamos imaginar essa persona. O acompanhamento. Quando você deixa para o automonitoramento do paciente, ó, toma aqui o seu plano alimentar, nutricionista prescreveu, tá aqui o seu remédio, você precisa mudar o estilo de vida. Quando você deixa para ela fazer isso, não dá certo. Mas quando você senta com ela, explica que você tem um plano de acompanhamento. Hoje eu tenho outros profissionais envolvidos, eu tenho uma nutricionista que está alinhada com os meus valores, eu tenho uma academia, que digamos é uma academia também alinhada com meus valores, é considerada aqui a melhor da minha cidade e região, onde os proprietários, os professores estão alinhados comigo. Tudo tem que estar alinhado, porque isso é muito difícil você montar esse time também, não é fácil. Deixa eu te perguntar aqui. Você está lá, você falou da importância da rede social, né? Para você se posicionar nessa rede, para você fazer o seu marketing. Lembrando que a definição que eu gosto de marketing é tudo aquilo que reduz seu esforço de venda. Então, esse paciente pode chegar no boca a boca? Pode. Deve. Pode. E vai ser bom se ele chega. Mas como você pode reduzir seu esforço de venda? Fazer um boca a boca online, tendo sua vitrine construída na internet. Em todos os locais, quando o paciente procurar, ele vai saber quem que é o Dr. Osmar e ele vai poder puxar a capivara do Dr. Osmar e encontrar tudo. Ele vai decidir marcar uma consulta. Na hora que ele marca lá, o Dr. Osmar é um médico ético, ele vai segmentar. Tá dentro do meu público-alvo para contratar o plano, como que você chama o plano de acompanhamento? O Mark Fit, emagrecimento inteligente e sustentável. Chama Mark Fit, de M-A-R-C-H, isso? De Marchiotto? Isso. Então, o Mark Fit, emagrecimento inteligente e sustentável. Então, poxa, você tem aqui, você fez minha consulta, tal, olhou tudo, tal, atendeu como um médico deve atender, mas você viu que ela se encaixa dentro do seu perfil ideal, que você pode vender para ela o Mark Fit, emagrecimento saudável e inteligente, e beneficiar esse paciente. Muitos médicos já param aí. Eles já pensam assim, nossa, mas não posso fazer isso porque como que eu vou vender uma outra coisa para o meu paciente que chegou no meu consultório, ele veio para uma consulta. Mas o que vale é a sua consciência, a ciência que você está estudando. Quão bom você é em falar que essa pessoa tem que emagrecer, ela tem que comer folhas verdes 2 vezes ao dia, ela tem que dormir cedo, que ela tem que reduzir a quantidade de álcool e que você vai ver ela daqui 6 meses. O quão você está ajudando o paciente falando apenas isso. E o quão você está ajudando o paciente se você chega para ele e fala assim, ó, eu tenho esse programa
que você se encaixa, funciona assim, assim, assado, você vai ter isso, 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 e vou te acompanhar e você pode comprar esse programa. Me parece muito legítimo e me parece que o médico mais adaptado e o médico que oferece o melhor valor é esse médico que está preocupado em dar uma solução para o problema desse paciente e não ser apenas um cara que está envolvido com a solução. O Macchiotto, quando ele vende esse plano, ele está comprometido com a solução. Porque se não der certo, o paciente vai voltar nele. Poxa, eu tô te pagando aqui, você não tá... Só que ele tem que bater no peito e falar assim, aqui eu me garanto, né? Perfeito. Então, o cara entrou no seu perfil, você oferece para ele esse projeto, esse plano. Aí eu quero que você fale o que está incluso nesse plano do MarkFit. Perfeito. Aí a paciente se interessou, eu fiz tem toda uma estrutura combinado. Falei, então eu entendi que eu precisava monitorar esse meu paciente. Pois bem, o Brasil é o país que mais consome o WhatsApp no mundo. Tudo que a Meta lança no WhatsApp, ela lança primeiro no Brasil. E aí entra mais uma vez o esporte, como o esporte sempre me ajudou, me moldou e me ajudou. Hoje eu faço triatlo, não que eu sou um Ironman, não é isso, mas consigo ali seguir uma planilha de treino de 50%, e quem faz triatlo fica lá muitas vezes 3 horas pedalando. E eu tenho um grande amigo meu no treino, e ele é da área do agro, mas ele está migrando para a área também de tecnologia de dados, e a gente batendo um papo ali, ele falou, cara, o head da parte de saúde da empresa que eu estou em São Paulo te conhece. Eu falei, me conhece de onde? Já jogou tênis com você. E ele se interessou pelo seu programa e ele quer conversar com você. Eu falei, legal. Fiz uma reunião com o cara me ajudando mesmo, ele falou, eu tenho 3 startups, 3 empresas que eu acho que faz sentido para você. Eu falei, poxa, me apresenta. A última que eu fiz a reunião é uma empresa chamada Lonvi, é uma startup que ela é focada no paliativos, ela já tem alguns cases de sucesso. Eu sentei com os meninos, o João e o Vitor, falei, vamos parar um pouco de ser móvel, nós vamos promover saúde. Porque esses meninos tinham um know-how muito grande na parte de WhatsApp. Então, obedecendo aquele preceito, diminuir atrito, melhorar processo, eu acredito que o paciente não aguenta, não é uma crítica, mas talvez logar, entrar no aplicativo. Perfeito, não é isso. Não era essa a minha ideia, tá? Então, como que eu faço hoje? Eu tenho essa parte, a gente desenvolveu a 6 mãos, há 2 anos, semanalmente me reúno com esses programadores dessa startup, onde nós desenvolvemos uma plataforma. Sim. E cada vez que passa, a gente melhora essa plataforma. Como que é essa plataforma hoje? Então, a paciente, ela senta aqui comigo, eu vou combinar para ela os próximos 6 meses dela. Você está com sobrepeso, hipertensa e pré-diabética. Vamos combinar 3 metas de ações que eu vou te monitorar. Então, ela vai comer. Isso eu estou falando de paciente, eu estou tirando o paciente do 0 para o 10. Tem vários perfis aí. Tá. Tem um paciente que pode querer melhorar a performance, tem um outro, mas vamos pôr nesse paciente que ele está 0. Ele está sedentário, ele está se alimentando mal, ele quer melhorar o estilo de vida. E o grande benefício para o coração é você tirar o paciente do 0 e levar para o 10. Não é do 10 para o 100. Então eu combino, você vai comer uma fruta diária, você vai fazer uma caminhada 30 minutos, segunda, só que qual que é o meu diferencial? Uma fruta diária fica muito vago, é metas smart. É segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira, às 18 horas você vai comer uma fruta. Qual fruta? Não sei, da sua preferência. Segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, faz sentido para você fazer uma caminhada de 30 minutos? Faz, tudo bem. E você vai sair do celular até as 21 horas, que eu quero que você durma melhor. Combinado? Combinado. A minha plataforma, no dia e no horário, chega essa mensagem no WhatsApp. Ela não tem que abrir link, nada, ela só vai dar sim ou não, se ela fez ou não. A hora que ela fez isso, essa informação vem para minha plataforma. No onboard do plano, ela ganha um kit boas-vindas, que tem boné, camiseta, squeeze e tem uma balança. Onde toda sexta-feira, às 7 da manhã, ela sobe nessa balança, anota o valor. Antes eu pedia para ela mandar foto, mas a iluminação, às vezes o paciente não conseguia, dava muito problema. Eu só peço para ela inserir o valor e esse valor automaticamente vem para a minha plataforma e vai gerando um gráfico
semanal com peso. E toda vez que ela manda o peso, eu entro em contato com ela via o quê? WhatsApp. Eu gravo um áudio. Fulano, como que foi a semana? Conta para mim, ó, parabéns, você conseguiu bater sua meta, você perdeu aqui meio quilo nessa semana, era o esperado, meus parabéns. Ou, o que aconteceu? Eu vi aqui que você não cumpriu a meta de ação. Então, o paciente se sente o quê? Assistido, ele se sente monitorado. E, além do monitoramento externo, que é bom para o paciente, o reforço positivo. O que a gente quer na rede social? O like. No paciente, num processo de mudança, é importante ele se sentir valorizado. E é importante também, porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que por que seu paciente não muda? Não é porque ele não quer. Eu já tive paciente no programa que ele não mudava, porque a experiência que ele teve, por exemplo, numa academia é muito ruim. Vocês já imaginaram você com 100 quilos ir numa academia às 6 horas da tarde? Será que você vai ser bem assistido, acolhido, o pessoal vai te tratar bem? Muitas vezes não. Então, o que faz você iniciar um hábito saudável é a vontade de melhorar. O que faz você sustentar é a experiência, positiva ou negativa. Então, tudo isso eu trabalho com o paciente, né? Então, esse monitoramento semanal e consultas presenciais comigo a cada 6 semanas, porque a cada 6 semanas ele vem, ele faz uma bioimpedância, porque a gente trabalha muito com composição corporal, ou isso hoje, quanto mais músculo, menor doença cardiovascular, isso hoje tem inúmeros trabalhos, a gente tem que valorizar músculo é vida, principalmente se você quer ter uma terceira idade com autonomia, então tudo isso é trabalhado com o paciente. Então ele tem um monitoramento remoto, ele tem consultas digamos, recorrentes a cada 6 semanas comigo, e eu entendi que eu precisava motivar mais esse paciente, porque a gente chama a motivação extrínseca e intrínseca. Para você entender, Lourenço, a extrínseca é assim, eu quero emagrecer para ir num casamento ou ir na formatura do meu filho. Tudo bem, provavelmente você vai conseguir, mas na hora que passar esse evento, esquece, você vai ganhar tudo. A motivação intrínseca, e é assim que eu gosto de trabalhar, eu sempre pergunto para o paciente, como que você vê a sua vida daqui 10 anos com esse comportamento que você está tendo? Você vai ver seu filho se formar? Você vai ver seu neto crescer? Então, é uma medicina o quê? Baseada em valor. Mas eu não estou falando de valor moral, estou falando de o que é importante, o que é valoroso para esse paciente. Então, eu sempre tento alinhar no meu plano de acompanhamento, no Mark Fit, estilo de vida com o valor do paciente. Quando o paciente tem esse grau de amadurecimento, entender que ele quer chegar com 60 anos, 70 anos, podendo fazer uma viagem com a sua esposa, com seus filhos, que ele vai ter que ter saúde para fazer isso, que se ele não construir saúde com 30, com 40 anos, ele vai me procurar com 70 dentro de uma UTI. Então, tudo isso é conversado, tem toda uma estrutura que eu coordeno aí, e hoje eu trabalho num sistema de gamificação. Eu entendi que eu poderia ter empresas também que têm os mesmos valores que o meu. Então, eu consegui, hoje, o que eu tenho para o paciente? Hoje, na minha recepção da minha clínica, tem um boné e uma camiseta do meu programa, e agora eu estou fazendo mais uma, que eu fiz uma parceria com a Olímpicos. Então, hoje o paciente, todo o meu material esportivo que eu uso, camiseta, tudo isso é da Olímpicos, e quando o paciente bater as metas, a gente tem as metas de ações e a meta de resultado. Eu falo que é o peso além da balança, né? Sim. A gente foca, claro que o paciente no final do dia ele quer emagrecer, mas eu quero que ele emagreça, mas mude o comportamento. Sim. Que eu estou construindo saúde para ele. Quando o paciente consegue fazer isso ao final de 6 meses, ele tem um prêmio, que é um tênis da Olímpicos, eu dou para ele, tá? Quando ele ganha, quando ele bate as metas dele, e muitas vezes é ele mudar o comportamento, é ele dormir melhor, é ele gerenciar o estresse dele, é ele ter relações menos tóxicas. Tudo isso a gente tem como mensurar hoje. Vamos destrinchar isso aí, que é bem legal. Então, o que você acabou de nos contar é que, diante de uma dificuldade, você enxergou uma oportunidade. E o mais importante, você foi lá e fez. Você está fazendo. E você está melhorando. Da última vez que eu conversei com você, não tinha esse prêmio do tênis. Não tinha parceria com o Olímpicos. Isso é recente, né? E aí eu vou destrinchar. O que faz parte de um negócio? Isso que ele acabou de nos dizer, é um negócio. Só que o médico, por natureza, ele é dono de um negócio.
Só que muitas das vezes ele não se enxerga dono de um negócio, porque ele nunca precisou enxergar que ele é dono de um negócio, porque sempre teve paciente na porta dele, porque a profissão médica, o médico era escasso. Hoje em dia, não, está mais concorrido. Hoje em dia você precisa chamar a atenção para você atrair o seu cliente, que é o seu paciente. Então, dentro dos pilares de um negócio, você tem que ter gestão, você tem que ter vendas, você tem que ter marketing, você tem que ter finanças e você tem que ter tecnologia e você tem que ter ética. Eu diria que são esses 6 pilares de um negócio saudável, né? O Macchiotto, ele não foi formado em nenhum desses 6 pilares. Só que ele tem que evoluir e desenvolver esses 6 pilares. Então, ele tem que gerenciar bem, ele tem que vender bem, ele tem que fazer marketing, ele tem que ter umas finanças para ver o que entra e o que sai, fluxo de caixa. Ele tem que ter um braço de tecnologia. Não tem mais jeito de um negócio se sustentar sem sistema, sem software, sem tecnologia. E ele tem que ter ética no que ele faz. Ele tem que ser atento aos princípios e valores que ele entrega. Quando ele entrega todo esse programa para esse paciente, ele está fazendo um pouquinho desses 6 pilares dentro do consultório dele, para o mesmo paciente que ele faz o ecocardiograma, que ele mede a pressão, que ele dá o antipertensivo, que ele dá o remédio para o colesterol. Enfim, o Macchiotto, ele teve essa ideia, foi lá e fez e está fazendo. Pontos muito positivos disso, né? O médico, ele se apresenta aqui como um treinador do paciente, um parceiro do paciente, para ele melhorar a qualidade de vida, para ele melhorar a forma com que ele vai evoluir na saúde dele. Ele tem um início, meio e fim. Ele não está vendendo aqui uma coisa que é eterna, não sei quando acaba. Não, tem início, meio e fim. Vai bem que daqui 6 meses você tem alta, eu te dou alta, você vai caminhar com as suas próprias pernas. Segundo, ele está trabalhando o que é valor para esse paciente, o que é importante para esse paciente, né? Veja se isso não é um papel de que um bom negócio faz com o seu cliente, né? O que é valor para alguém que usa o MacBook e o iPhone? O que é valor para alguém que usa um Android? A Apple, a Samsung vai fazer essa pesquisa, ele está fazendo essa pesquisa e ele está entregando isso no dia a dia. E para amarrar, né, como que é importante essas parcerias estratégicas. Imagine um médico como o Macchiotto, eu acho que a gente conversou sobre isso da última vez, Macchiotto, bate na porta ali da Olímpicos ou qualquer outra e fala assim, eu sou um médico, tem esse programa aqui de tratamento, de acompanhamento, de mudança de estilo de vida, atendo X pacientes por mês, eu tô querendo fazer isso, e quero o seu apoio para eu pôr sua marca lá no meu consultório, porque você é o meu parceiro para apoiar esse médico na mudança de estilo de vida. Você topa, Olímpicos? É claro que o Olímpicos vai topar. Agora, quantos médicos estão pensando em bater na porta de uma Olímpicos, em bater na porta de um Garmin, em bater na porta de uma Samsung, em bater na porta de quem quer que seja, para pensar na forma em que você vai entregar valor para o paciente? Ah, mas eu posso isso? Será que isso não é antiético? Eu pôr a marca da Samsung lá no meu consultório? Eu pôr a marca da Garmin? Eu pôr a marca de sei lá quem, da Olímpicos? Como antiético? Você está rodeado dessas parcerias estratégicas e desde que dentro do seu negócio você tenha ética e esse pilar é saudável, por que não fazer? Então, Macchiotto, é muito legal isso que você faz, é muito legal o que você está fazendo e é sensacional toda essa construção. Tenho acompanhado aí nos últimos meses. Eu queria que você contasse um pouquinho, Macchiotto, dos resultados e o que os pacientes trazem, resultado disso para você. Para fechar, então, o paciente, ele agora eu tenho essa parceria com o Olímpicos e fiz também semana passada com a Dux de suplemento. Aí eu acho que tem que ter, respeitando a ética, tudo. O que eu entendo? Esse paciente, muitas vezes, que sai de 0 para o 10, a gente tem a cultura de suplemento, essas coisas. Eu sempre converso com o paciente e falo, antes de falar de suplemento, vamos falar de comida, de alimentação. E quando eu acho pertinente, eu oriento a suplementação. Então, entra aí uma empresa de suplemento
que esse paciente tem um voucher de desconto quando ele bate a meta ali com o meu... Alinhada à sua estratégia, não é o desconto pelo Alinhado à minha desconto. estratégia, Alinhada à sua e estratégia. baseado basicamente no quê? Em whey protein e em creatina, que é o que eu uso. Ponto. Tá? Então, isso também para gerar valor, marca que está alinhado com o meu propósito, que é promover saúde. Perfeito. Dentro, sempre respeitando a ética. A gente não pode, como médico, linkar talvez o nome com médica. Não é isso. É ajudar o paciente na construção de saúde do suplemento alimentar quando bem indicado. Deixar isso bem claro, né, Lourenço? Perfeito. Então, eu construí isso também. Toda a batalha também então, eu tenho todo esse monitoramento pelo WhatsApp. Resultados. 70% dos pacientes que entram 6 meses renovam mais 6 meses. Porque eles veem muito valor. Quando eles veem um médico toda semana conversando com eles, entendendo a dor dele, porque você falou uma coisa muito importante, Lourenço, valor. Nós trabalhamos com doenças crônicas não transmissíveis. E, normalmente, está desalinhado a expectativa do médico com a expectativa do paciente. Vou te explicar por quê. Quando eu estou aqui com o paciente falando que ele tem que comer menos sal, que ele tem que fazer exercício, eu estou pensando em diminuir em 25% a chance dele ter um infarto daqui a 10 anos. Isso para o paciente não é mensurável. Ele vai falar, mas por que eu vou deixar de comer um lanche que eu tão gosto, ou fumar o meu cigarro, que é uma ferramenta para aliviar meu estresse, para quem sabe daqui 10 anos eu não tenho um infarto? Eu conheço um monte de gente que fuma, bebe e nunca teve nada. Não é isso que o paciente fala? É isso. Então, você conduzir esse paciente na mudança a gente vive a era das doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas com o comportamento. É muito difícil. É muito difícil. Então, quando o paciente vê que tem um médico ali do lado dele, apoiando, entendendo que quando ele vai numa festa e sei lá, come um monte de gordura, bebida alcoólica, você não vai puni-lo. Você vai falar, eu entendo, vida real, vida que segue. Você não vai, é o que você falou, você passa do treinador, né? Sim. O que eu faço, muitas vezes, é treinar habilidade. Porque talvez o meio social que a gente vive hoje é um meio obesogênico, é um meio propenso a ter maus hábitos. Então, esse paciente ter uma habilidade, num paciente hipertenso, do paciente diabético, dislipidêmico, ou muito que não tem nenhuma doença, mas já tem ali a sua obesidade centrípeta, o seu estresse, ele ter habilidade para saber gerenciar ali o seu comportamento, para ir numa festa e não comer aquele algo a mais, não ingerir tanta bebida alcoólica, desenvolver a habilidade do Treinar paciente. e motivar, né? Treinar e motivar. Você tem o dado de qual percentual dos pacientes que alcançam a meta que você estabelece lá no início do tratamento? 80%. Quem não estabelece, talvez foi um erro meu no início do programa, quando hoje eu sou bem sincero. O programa não é para todo mundo. Acho que aí entra a ética dos 6 pilares que você falou. Quando chega aquele paciente pré-contemplativo, que ele não relaciona o comportamento dele com desfecho, não é que esse paciente não quer mudar, é que talvez ele não está na hora, e nós como médico, nós temos que entender isso. Talvez, eu já tive paciente que a esposa trouxe você para dar um jeito nele. Ele olhou para mim e falou, doutor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu tô com uma Esse bucha paciente não vai ter uma adesão, né? Esse paciente, ele tende a não aceitar bem, ele não evolui bem e depois ele pode ser até um detrator do seu programa, né? Como que é o tiro do pé, né? Às vezes é uma venda que você faz, mas depois vai deixar de fazer 10 outras. A importância de conhecer bem a sua persona e vender para quem realmente precisa, né? Mas esse paciente, qual que é a minha ideia? É gerar conexão. Por exemplo, nesse caso, o que eu fiz? Falei para a esposa, fica tranquila. Conversei, escutei, gerei uma conexão, falei, eu não vou falar de programa com você. A sua esposa que está falando, mas não é o seu momento. Falei, fica com o meu celular, quando você achar que você está pronto, que você tem disponibilidade de tempo e a cabeça, você acha que eu posso te ajudar na condução de melhorar seus hábitos, porque aí você fala, você tem seu pai que infartou, mas eu não gosto de a medicina da suscetibilidade. Se você não fizer isso, você vai infartar. Não é isso. Tá? A ideia é valor. A ideia é tem muito de entrevista motivacional, enfim. Esse paciente, 6 meses depois, ele voltou. Falou, doutor, eu gostei, não era o momento, eu entendi que o senhor queria me ajudar, voltou, esse paciente está no programa comigo até hoje. Então, é você saber e respeitar isso, né? Então, eu estou nesse momento hoje de
crescente, tanto é que hoje eu tenho nutricionista, eu tenho uma parceria com a Unesp, também que é uma faculdade aqui, onde o chefe do LAFIS, o Laboratório de Fisiologia Esportiva, a gente tem uma parceria, então eu encaminho pacientes para ele, que muitas vezes entram no estudo, então eu tenho também envolvido exames que estão inclusos, o VOP, a velocidade de onda de pulso, a bioimpedância, além de todos os exames cardiológicos, eco, carótida, teste ergométrico, eu coloco também, quando eu acho viável, o VO2 para calcular a zona de treinamento, calorimetria indireta, são todas ferramentas que geram valor e para ajudar o paciente, né? Eu tenho também a academia, que eu falei no início, que o plano pode incluir academia, ou também não. Às vezes o paciente já tem um personal, já tem a academia dele, ele só quer ficar comigo, e tá tudo bem, ele fica só comigo. Se ele quiser o pacote completo, tem academia também. E eu estou nesse momento de expansão. Hoje eu trouxe uma enfermeira para me ajudar nesse monitoramento também do paciente, onde hoje eu crio, ela vem também no sentido de me ajudar nesse monitoramento, uma enfermeira que está alinhada comigo, que também pratica os preceitos da medicina do estilo de vida. A ideia, o que eu faço no programa, Lorenzo, é treinar a alta eficácia do paciente, autonomia. Ele me procurou porque ele quis. Perfeito. Você sensibiliza e conscientiza o paciente da necessidade que ele tem, e depois você vai dar as ferramentas necessárias e você vai mantê-lo motivado, sendo de fato um treinador, como você teve lá no tênis, ao longo da sua história. Uma coisa que eu faço, Lourenço, é, além da autonomia, treinar competência. Então, cada semana que passa, esse paciente vai se sentindo competente naquela meta que a gente programou para ele. Falou, ó, eu tenho paciente que começou andando 400 metros, ele já está andando 4 quilômetros. Ele me manda mensagem, esse paciente está fidelizado comigo. Quando você consegue essa mudança no paciente, além de treinar competência, eu treino pertencimento. Eu envolvo a família. Quando tem outras pessoas que engajam, então a gente autonomia, competência e pertencimento. Isso não tem preço, a hora que você consegue essa tríade, que é a teoria da autoeficácia. Sensacional, cara. E eu ainda faço mais uma coisa, todo último sábado do mês, eu e essa academia, que é um fisioterapeuta de minha inteira confiança alinhado comigo, a gente faz um treinão. Então eu pego os pacientes do programa, por exemplo, o último sábado do mês de julho, teve paciente que foi correr comigo. Então a gente sai sábado, 6 da manhã, eu corro com meus pacientes, eu caminho com meus pacientes do programa. Então, aí tira umas fotinhas, aí pega essas fotinhas, posta nas redes sociais e reinicia o ciclo. E não tem problema nenhum com isso, isso é mérito, isso é formação dessa comunidade, isso é um baita exemplo de um médico que enxergou aqui a situação, porque talvez na época do seu pai, na época do pai do Macchiotto, ele não precisava fazer isso. Não. Porque o mundo não estava preparado para isso, o consultório dele estava cheio, e ele teve a sua época, ele foi muito bem sucedido, e está tudo bem. Agora, o médico de hoje, ou você pensa novas estratégias, ou você olha, cuida para o seu paciente, ou a medicina vai ficar difícil para você. Porque é assim para todo outro negócio. Se a Apple não investir em evolução dos equipamentos, dos devices, de tudo que ela faz, ela vai cair. E ela vai perder competitividade. Se a padaria que você vai lá do lado da sua casa, que você ama o pãozinho, não investir em atendimento ao cliente, em qualidade do serviço, ela vai cair, vai ser trocada. Por que o médico seria diferente? Então, se somos médicos, estudamos para isso, precisamos enxergar que tudo que a gente escutou aqui, isso está ao alcance de qualquer médico sério que queira trabalhar esses 6 pilares: gestão, finanças, marketing, vendas, tecnologia e ética. Não é basta, é difícil pra caramba, mas acrescentar essas novas camadas de conhecimento vai fazer com que você, meu colega, possa ganhar novos ares, retomar brilho nos olhos da sua medicina. E voltando lá à minha introdução, você vê a vivacidade com que o Macchiotto fala. Provavelmente ele nunca vai falar que a medicina tá ruim, mas não tá ruim, mas porque ele sua a camisa para fazer ela ficar boa. E a mensagem final que eu queria deixar
antes de despedir de você, Marquioto, que eu enxergo que o negócio, como em todas as áreas na medicina, não é diferente. É como uma árvore. Tem muita gente querendo vender para você frutos e promessas e atalhos. Só que você precisa investir na árvore, você precisa investir naquilo qual semente você vai escolher, como que você vai cultivar, como que você vai podar, como que você vai adubar, e essa árvore vai crescer. E essa árvore, ela vai te dar sombra e também vai te dar fruto. Mas, inclusive, no momento em que não tiver o fruto, você tem a sombra dessa árvore, porque você tem a certeza que aquilo ali você cuidou do começo ao fim, tem ética, tem valor. E é isso que a gente precisa entender dentro da medicina. Retomar, e nós médicos precisamos retomar isso. A gente precisa retomar que a medicina está competitiva, tá, mas são todas as áreas que estão competitivas. É a evolução, o mundo é assim. Agora, o que nós estamos fazendo para entregar aquilo que a gente que temos a vocação, o dom para fazer com brilho nos olhos e construir essa árvore? E aqui o Marquioto tem um exemplo disso. Parabéns. Eu vejo que cada vez que a gente conversa evolui mais. Desejo muito sucesso para você e daqui a pouco você volta para contar os novos caminhos que o MarkFit está tendo. O próximo passo, primeiro agradecer a oportunidade, o próximo passo talvez é isso, você sabe da minha jornada, é o wearable, né? Eu tô algumas empresas vendo aí alguma coisa, algum dispositivo móvel que nos ajude no monitoramento, mas de uma forma diferente, né? Não, a gente hoje tem a tecnologia do WhatsApp, isso anda muito bem. Então, acho que uma coisa que eu levo para mim, que eu aprendi aqui, Lorenzo, desde que eu comecei a acompanhar, é melhorar o processo e diminuir atrito. Valor para o paciente tem que ser o mesmo valor que nós estamos buscando. Eu acho que a medicina mudou, não dá, tudo que você falou, eu assino embaixo, a gente tem que entender, a moçada mais nova, que eu sei que você é professor, está nos assistindo aí, tem que entender, o modelo mudou, gente. Todo o mundo mudou e a medicina também mudou. E tem um campo, se você arregaçar as mangas, souber trabalhar e estudar, que sempre onde tem qual que é a nossa função? É resolver problema. Agora, se você resolver problema bem, em alta escala, melhor ainda. Sensacional. Obrigado. Você que está nos acompanhando aí, quero agradecer sua audiência, sua atenção, pedir aqui pelo seu feedback. Falou alguma coisa que você não concorda? Manda para mim, eu também quero escutar você. Fala onde que é o ponto que você não concorda. Pega aqui o link, compartilha nos seus grupos, naquele amigo seu, naquele médico, seu amigo que está falando mal da profissão, está reclamando da profissão. Manda esse link para ele, só para ele entender que tem saída. A medicina é uma das profissões mais nobres. A medicina ela é uma profissão muito cara e você precisa entender que a força que você tem, a chance que você tem de levar saúde para o seu paciente, se você pensar dessa forma, é absurda. Então, ajuda a compartilhar esse episódio e nos vemos na próxima semana. Valeu!